saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Estão ouvindo bem? Irmãos, hoje eu gostaria de trazer uma meditação à igreja. Vamos começar ali em Romanos capítulo 12, do versículo 1 até o 5. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém? Gostaria que os irmãos estivessem fixando, principalmente esses dois últimos versículos, o 4 e o 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. E ainda, 1 Coríntios capítulo 12, vou ler aqui a partir do versículo 12. 1 Coríntios 12, vou ler a partir do 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque o que em nós são mais nobres não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular.
E uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Obrigado, porque o Senhor é quem nos tem sustentado, Pai. Se nós estamos aqui nesta noite, rendendo culto a Ti, Senhor, louvando o Seu nome, engrandecendo-o, é porque antes o Senhor proveu em tudo. É porque antes o Senhor realizou todas as coisas necessárias. E nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor nos amou de tal maneira a qual não compreendemos, mas de tal maneira a dar o Seu Filho para realizar uma obra de salvação, uma obra do Evangelho em nosso favor. E esse amor nos constrange, Senhor. E nós somos constrangidos pelo Seu amor. E nós rogamos que o Senhor venha nos dirigir nessa direção. Na direção da Sua palavra, na direção do Seu Filho amado, Jesus Cristo. E é neste nome que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Prevaleça, porque nós não temos capacidade em nós. Mas o Senhor é que prevalece, o Senhor é que discerne, o Senhor é que nos guia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, 2 textos aí na direção, que os irmãos devem ter notado, sobre o corpo de Cristo. O primeiro texto que a gente leu lá em Romanos 14, né? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. O apóstolo Paulo aqui nessas cartas, né, ele compara esse corpo de Cristo a um corpo. Ele compara as suas funcionalidades, ele compara as suas partes, os seus membros a nós, a igreja. E ele diz, nós somos individuais, mas no corpo nós somos membros uns dos outros. E muito precioso esse texto, né, esses textos, e que diz que se um membro padece, todo o corpo padece juntamente, porque é um corpo. E eu estava meditando sobre isso, né, essa semana, e foi feito o convite para eu estar repartindo esta noite com os irmãos. E eu pensei assim, né, porque foi uma coisa que Deus vem tratando comigo nessa questão, nesse ensinamento de corpo. Irmãos, nós necessitamos de ter mais consciência de corpo, de coletividade. Nós precisamos nos conscientizar disso. Que Deus nos resgatou em Cristo Jesus para que nós sejamos membros uns dos outros, para que nós façamos parte deste corpo de Cristo. Foi para isso que Ele nos incluiu no seu corpo. Não é? É até redundante, mas foi para isso que Ele nos chamou. Para nós não andarmos mais pela nossa própria cabeça. Porque antes era assim. Nós andávamos, né, pelas nossas próprias cabeças. Não pelo corpo de Cristo, o qual Cristo é a cabeça.
Não pela cabeça que é Cristo, mas pela nossa própria cabeça. E a gente vai ler alguns textos para a gente estar meditando. Vamos voltar lá em Romanos 6. Romanos 6. Tem 3 versículos aqui especificamente que eu gostaria de que os irmãos atentassem, mas eu vou ler a partir do versículo 1, né, para a gente não ficar solto, para dar mais entendimento. Romanos 6 diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Você sabia disso? Que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, nós fomos batizados na sua morte? Nós somos batizados na morte do Senhor Jesus? Ou seja, nós somos incluídos no corpo do Senhor Jesus? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo, para que esse batismo, né? Por que nós somos sepultados com Ele na semelhança da sua morte? Por que nós somos sepultados? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É isso que esse batismo nos traz. Batismo na morte, novidade de vida, vida nova. Vida nova. Esse batismo nos traz vida nova. Esse batismo na morte traz vida. Nós podemos lembrar aqui, né, de alguns textos. Tem aquele texto que diz assim que um grão de trigo caindo da terra, se primeiramente não morrer, o que acontece? Ele fica só. Mas se morrer, ele dá fruto. Ele germina e dá fruto. Então, primeiramente tem que morrer. Para ter vida, é necessário morrer. Ter vida, a vida verdadeira que vem do Senhor Jesus, só é possível depois da morte. Tem outro texto também que diz: insensato, o que tu semeias não pode ser vivificado se primeiramente não morrer. Então, para ter vida, a gente fala muitas vezes de avivamento, né? O avivamento sempre a gente liga muito a movimento, mas o avivamento, o dar vida, que Deus, a vida de Deus, essa vida que Ele nos dá é através da morte. Só vem através da morte. Então, esse primeiro texto eu gostaria de frisar com os irmãos, os 3 versículos desse texto que a gente vai ler, né? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Esse é um outro texto que eu gostaria de frisar também. A gente vai ler do 1 até o 12. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado. A gente está falando de corpo de Cristo, que é a igreja. Aqui ele diz, né, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado, esse não é o corpo de Cristo. Existe o corpo de Cristo, existe o corpo do pecado. Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Esse corpo do pecado, meu irmão, é o nosso velho homem. É o eu, é o ego. É a individualidade do ser. É o homem fora do corpo de Cristo.
Esse é o corpo do pecado. É um homem individualista. É um homem que só pensa nele. É um homem, né, invertendo aquele texto, né? Porque de mim, para mim e por mim são todas as coisas. Só pensa nele. O que eu posso ter proveito? Aonde que eu posso lucrar? O que eu vou ganhar com isso? Aonde que eu vou acrescentar para mim? O que eu vou crescer? Aonde que eu vou me desenvolver? Esse é o velho homem. Esse é o velho homem. Isso é fora do corpo. Isso é fora do corpo. Porque aquele que está morto, aí no 7, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Eu vou até o 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Então esse texto também que eu gostaria de frisar, esse versículo 12, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O nosso corpo é mortal. O nosso corpo é vendido, a nossa carne, ela não tem nada que se aproveite na nossa carne. Não habita bem algum. Essa carne ela vai voltar ao pó. Mas diz aqui a Escritura, não reine. O apóstolo Paulo fala sobre isso aí, nos versículos, a gente está no 12, né? Mas se você dar uma olhada no 7, ele fala sobre essa questão. Quando no versículo 24 ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Este corpo do velho homem, esse corpo do pecado. O pecado gera a morte. E ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Porque o que esse corpo mortal produz é só obras da carne, é só o pecado. E o pecado gera a morte. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. É todos esses textos, esses versículos, né? Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Essa consciência, meus irmãos, de corpo. Que no corpo de Cristo nós temos o escape. Que no corpo de Cristo nós temos comunhão. Não pela nossa capacidade, não. Mas porque nós somos membros do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, aqui com muita sabedoria, ele compara, né, um desses textos que a gente leu lá no capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele diz que o corpo tem muitos membros. Muitos membros. E cada membro tem a sua utilidade no corpo. Se você se olhar o seu corpo, se você se olhar, se permitir olhar, você vai ver que cada parte do seu corpo tem uma funcionalidade. Não é? Cada parte do seu corpo tem uma funcionalidade. E é muito preciosa a palavra, né? Agora coçou um pouquinho a minha orelha. O que tem a ver? Meus irmãos, olha só, é muito precioso. Então, eu usei um membro do meu corpo agora para
como se diz, para auxiliar, né? Para confortar um outro que estava tendo uma necessidade aí, a orelha. E esse dedo não questionou. Esse dedo não questiona. Ele vai. Ele vai e coça. Essa mão vai e segura. Esse pé, ele anda. E ele não questiona a cabeça. Você percebe que é uma coisa tão natural. Não é pela consciência do dedo. Não é pela consciência do pé ou da mão. Mas é pelo simples fato dele fazer parte desse corpo. O qual fomos incluídos. Não pela nossa capacidade, nem por mérito. Não foi por mérito, foi por graça. E há uma necessidade de reconhecermos isso, a ação total de Deus. Não existe doutrina. Não existe uma doutrina que seja de Deus, que ela atribua um sucesso, que ela atribua o sucesso em alguma realização, em alguma atitude humana. Porque ela já não é divina, ela é humanista. E a religião, ela tem esse poder de convencer o homem e que ele, eu até tenho que escrever alguns pensamentos aqui que a gente vai passando o tempo, a gente já não decora, né? A religião, ela tem esse erro, comete esse erro, que é fazer o seu seguidor pensar que a salvação depende dele. Depende de você. Depende de uma atitude sua, de uma postura, de uma posição. Que para você entrar nesse corpo depende de você fazer um sacrifício. Como se o sacrifício do Senhor Jesus não fosse suficiente. E se nós olharmos e conferirmos as Escrituras, nós veremos que isso não confere. Se de alguma forma, a salvação, a comunhão, a inclusão nossa, fosse possível a nós, por uma atitude nossa, meus irmãos, para que a cruz? Para que Jesus descer à terra? Para que Jesus se fazer homem e ser crucificado? Se pela minha própria atitude eu poderia me aperfeiçoar, me salvar e me aperfeiçoar. Não é capacidade aqui humana. Isso é humanismo. Isso é individualismo. E é isso que Satanás faz. Essa foi a proposta lá no Jardim do Éden. Vamos dar uma conferida lá, eu gosto de ir em Gênesis. Gênesis 2. Vou ler aqui a criação da mulher. Gênesis 2, a partir do versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, e trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E todo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada.
Porquanto deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Olha aí esse texto, né? Bem interessante. O homem estava só no jardim do Éden, dando nome lá para os bichos. E Deus viu que ele estava só e que não era bom. Não era bom o homem ficar só, e não é mesmo. O homem não foi feito para ficar só. Por isso nós precisamos ter uma consciência de coletividade, uma consciência de corpo. Mais do que coletividade, uma consciência de corpo. E Deus fez, então, ali, uma ajudadora que seja idônea a ele. Né? Fez ele cair num profundo sono, tirou uma parte dele e fez a mulher. E quando esse Adão desperta do sono e vê a mulher, é muito interessante o que ele fala, é isso que eu gostaria de aproveitar. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Olha só, que preciosidade, que conceito que ele está tendo, sobre corpo. Ele diz: essa mulher que está aqui ao meu lado, ela é osso do meu osso, é carne da minha carne. Nós somos uma só carne, nós somos um corpo. E não é à toa que na palavra vem usando o casamento como essa questão do noivo da igreja e da igreja. Então ele aqui parece com muita intimidade com esse conceito de corpo, de um só corpo, de união. Está bem entranhado nele aqui, nessas palavras que ele diz. Esse é osso do meu osso. Você consegue tirar o seu osso? Essa é a carne da minha carne. Você consegue afligir a sua carne? Nós somos uma só carne. E Deus aqui, Ele aprova. Deus aqui aprova essas palavras de Adão. Mas a gente sabe, meus queridos, que depois do que acontece, quando chega a tentação da serpente, e o homem cai. E a gente vai ver agora o que acontece nessa proposta da serpente. No 3 aí ele começa, Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então a serpente, talvez é uma interpretação aí, Aí entra aí já as artimanhas, artimanhas do inimigo, de Satanás, de trazer. Não é bem assim. Não é bem assim. Não vai morrer. Mas aqui está dizendo, Deus disse que vai morrer. Não, espera aí, você não entendeu. Talvez isso foi um erro de tradução. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Os dois comeram. Os dois comeram do fruto que Deus disse que não era para comer, porque no dia em que dele comerdes, certamente morreriam. E foram abertos, o que aconteceu aí no 7, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais,
E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha só. Nós tínhamos visto agora há pouco uma declaração, né, de amor, uma declaração de unidade, de estar ali entranhados um no outro, né? Adão e Eva, esse é osso do meu osso, é carne da minha carne. E aqui, o que aconteceu com Adão? Falei assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Adão, você comeu do fruto? Foi a mulher que você me deu. Cadê o conceito de corpo aqui? Cadê o conceito de união? Para onde que foi? Para onde que foi? Pecado, meu irmão. Entrou-se o pecado, acabou o conceito de corpo. Agora é o individual. Agora o que manda é o individual. Eu posso me livrar colocando a culpa na mulher? Aquela que eu tinha falado ali que era osso do meu osso e carne da minha carne. Se eu conseguir me livrar, eu ponho a culpa nela. Isso é o conceito agora. Agora, o mundo do cão é esse. Esse é o conceito de individualidade, de individualismo. Não tem mais corpo aqui. Agora existe extravio. Cada um pelo seu próprio caminho, pela sua própria cabeça. Não é à toa que diz árvore da sabedoria, da ciência, do bem e do mal. Eu ando agora pelo meu conhecimento, pela minha racionalidade, do que eu entendo ser bom ou mal. Eu tomo as minhas decisões de acordo com a minha cabeça, não mais de acordo com a cabeça que é Cristo. Não mais de acordo com a palavra de Deus, mas agora de acordo com o que eu entendo. É de acordo agora com o que eu acho proveitoso para mim. Eu vejo se é bom, né, se é agradável, se tem alguma coisa que me atrai, aí eu vou. Porque senão, se é alguma coisa que eu tenho que me desfazer para beneficiar outro, não. O corpo de Cristo, meu querido. Jesus, ele morreu naquela cruz para nos fazer participante do seu corpo. Ele deu o seu próprio corpo, né, para ser entregue, para que nós pudéssemos fazer parte deste corpo, do corpo de Cristo. Ele verteu aquele sangue para que nós fôssemos participantes do seu sangue. Vai ter a ceia hoje. Isso nos remete, a ceia remete a isso. Toda vez que nós celebramos a ceia, nós lembramos da sua morte. Não é isso que a ceia que diz lá? Nós lembramos da sua morte. E que ele fez para nos fazer participantes agora do seu corpo. O corpo de Cristo, ele é onde nós encontramos abrigo, é onde nós encontramos paz, é onde nós encontramos alimento, é onde nós encontramos guia. Aquele texto lá, né, do pastor: o Senhor é meu pastor e nada me faltarás. Ele é meu pastor quando ele é a minha cabeça, quando ele é o meu corpo.
O pastor é aquele que guia. O Senhor Jesus é a cabeça do corpo. Ele conduz o corpo. Meu irmão, e se você é mão, se você é pé, se você é dedo, ouvido, não se questione, porque você não é outra parte do corpo. Apenas se entregue. Apenas reconheça o senhorio do Senhor Jesus. Apenas reconheça. E seja participante do corpo. Seja participante. Porque foi para isso que Ele nos alcançou. Mas tem mais um texto aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 39. Diz assim: nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. E qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então foi uma intervenção divina, meu irmão, para a gente ter acesso agora a Deus, a essa vida eterna, a este corpo que vai ser apresentado diante dele na glória, diante do Senhor, o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que vai estar do lado direito de Cristo. É interessante. É o corpo de Cristo que vai adentrar para a eternidade com Cristo. E aqueles que vão estar à esquerda? Aqueles que não são do corpo. E quem é do corpo e quem não é do corpo? Não somos nós que julgamos isso. Esse julgamento não nos cabe. Mas a graça está derramada sobre todos, para que todos, igualmente, não tem diferença nenhuma aqui. Não tem diferença de um para outro. Não existe alguém capacitado para receber. Mas todos nós fomos encerrados debaixo do pecado. Todos. Não tem um aqui que não é digno de morte. Porque todos nós fomos encerrados debaixo do pecado. Para então Deus, para com todos, poder usar de misericórdia. Nós reconhecemos isso? A gente percebe, através da palavra de Cristo, um pouco da natureza daqueles que vão estar à sua direita e à sua esquerda, pelo que ele ensinou. Os da esquerda são questionadores, os da direita são resignados, os da esquerda questionam: mas eu não fiz isso, meu Senhor, eu não profetizei no seu nome, eu não expulsei demônio no seu nome eu não fiz maravilhas. E ele vai dizer abertamente: não vos conheço. Por quê? Porque não faz parte do corpo. Usou do nome. Tinha até um conhecimento intelectual,
acerca do nome de Cristo. Talvez um racionalismo, né? Mas ele tinha o conhecimento, porque ele estava usando o nome do Senhor Jesus. Ele disse, eu profetizei. Ele diz, eu expulsei demônio, e o demônio saiu com o seu nome. Fiz maravilhas, mas Jesus não conhece ele. Fala, apartai-vos de mim, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então ele conhecia Jesus, mas Jesus não conhecia ele. E ele usou o nome do Senhor Jesus. E ele questiona isso, eu usei o seu nome. Mas ele não conhece. Mas Jesus, eu não te conheço. Isso está lá em Mateus 7. Mas se você for conferir lá em Mateus 25, ele vem dizendo, né? Que separar, vai separar no final, como se fosse separar o rebanho, apartar os bodes das ovelhas. E os que estão, né, à sua direita, ele vai dizer assim, vinde benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que eu tenho preparado desde a fundação. Porque tive fome e me deste de comer, né? Eu não vou dizer aqui na sequência correta, os irmãos depois vão conferir lá. Estive nu e vestiste-me, estive no hospital e foste visitar-me. Ele vai dizer isso. E o que esses amados vão dizer? Mas quando, Senhor, que nós fizemos isso? Você percebe que ele faz porque realmente é membro do corpo? Quando que o dedo aqui vai... Quando que eu cocei a sua orelha? Não foi uma coisa racional, não foi uma coisa planejada. Foi muito mais do que isso. A gente pensa que é apenas a consciência, mas Deus nos possui, não somente consciente, mas inconscientemente. Porque nós nos demonstramos a nossa natureza muito mais pelo que é inconsciente do que é consciente. Não tem uma hora que você fala assim, fiz isso, puxa, nem pensei. Fiz sem pensar. Você está demonstrando a sua natureza. Quando você pensa, você ainda disfarça. Quando você tem um tempo, né, de usar a sua razão e pensar, é muito bom pensar. Eu acredito que os irmãos devem até mais do que pensar, devem meditar, que é pensar profundamente na palavra. Mas não é isso. É todo o seu ser que Deus quer possuir. Tanto o seu consciente quanto o seu inconsciente, o seu coração. Ele quer tratar com todo o seu ser. E para isso, muitas vezes, ele usa da palavra, usa de muitas coisas para te quebrantar. E para ver se você se conserva esse quebrantamento. Porque a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus age no seu corpo. Esse corpo vai adentrar. Esse corpo, ele começa aqui, mas ele vai até a eternidade. E vai adentrar com Cristo na glória. Né? Nosso tempo acabou, mas, irmãos, sabendo isso, nós devemos saber disso. Que nós temos acesso a este corpo. Deus nos deu livremente, nos deu pela sua graça, este acesso a Ele através do corpo de Cristo. E é aí que nós devemos permanecer. Vamos meditar, vamos encaminhar para aí. Para aí. Onde não há glória humana, mas onde toda a glória é da cabeça. A glória está no Senhor Jesus. Porque dele, por ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém.